Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que nós estamos dando início ao nosso 76º podcast. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, aqui no nosso canal, nós temos matérias enriquecedoras com pessoas escolhidas por Deus para contar suas histórias. E hoje, nada mais, nada menos, eu tenho aqui um amigo de muitos anos que eu conheço e nós tivemos a oportunidade de reencontrarmos em uma montanha, e é uma pessoa com uma história digna de ser contada. O meu entrevistado de hoje é casado com Lilian Cristina de Araújo Rodrigues. Ele tem um casal de filhos lindos, o meu nobre amigo Ian Davi e a Bruna Gabriele, que é a cópia da mãe. Ele também é filho de José Rodrigues e de Maria Soares. O meu entrevistado de hoje, Elienay Soares Rodrigues, um homem de Deus de 48 anos de vida, um vendedor por excelência, um atleta de qualidade. Elienay, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Ô, pastor, é uma honra estar aqui com o senhor nesse momento, né? É uma honra. Elienay, eu fico muito feliz, emocionado, arrepiado, porque, na verdade, nós nos reencontramos na montanha, fomos criados, bem dizer, no mesmo bairro, e não convivíamos muito na nossa juventude, mas Elienay sempre foi muito famoso. Esse nome é um nome diferente, e, ao mesmo tempo, as suas histórias no esporte sempre superou muita coisa, e ver você numa montanha junto comigo e depois reencontrar, poder te dar um abraço, conhecer sua família por completo, foi um prazer. E eu já estou, há uns dias tentando trazer você aqui para contar a sua história. Chegou o dia e eu creio que vai ser uma bênção o nosso podcast. Deus vai usar você profundamente para contar a sua história. Amém. Fique à vontade aqui junto conosco, viu? Deixa comigo. Se quiser já mandar um abraço para a Lilian, para o Ian, para a Bruna, sua mãe, para seu pai, fica na liberdade. Viu? Eles são tudo na minha vida, né, pastor? Meus pais, a Lilian, meus meninos, é tudo, né? Você é um paizão apaixonado, um esposo apaixonado, né, Helena? Muito. Um filho apaixonado. Sim, demais, pastor. Que coisa mais boa. Tenho muita gratidão na minha vida por eles. Amém. E nós vamos aqui aproveitar você e sua história. E eu quero abordar um assunto muito importante na sua vida, que foi quando o seu José Rodrigues, seu pai, e a irmã, né, Maria Soares, sua mãe, um casal cristão, teve a oportunidade de adotar o Elienay. Sim. Fala um pouco dessa infância, dessa adoção. Conta para nós. Eu também tenho 3 filhos adotivos, é uma bênção de Deus. É uma bênção. E nós queremos ouvir a sua história. Então, pastor, essa decorrer da minha vida, né, eu sempre falo que eu tenho muita gratidão a Deus a minha vida inteira, e vou ser grato até que Ele me leve por isso. Porque minha mãe biológica, ela me teve, né, assim, fora de um casamento, né, e não tinha condição de cuidar de mim. Então ela era de Belo Horizonte, veio para Patos. São histórias que minha mãe me contou, né, minha mãe que me criou. E então, assim, ela veio para Patos e teve eu aqui e não tinha condição de voltar para Belo Horizonte comigo. E ela ficou sabendo que minha mãe não podia ter filho, né? E queria adotar uma criança. Porém, foi muito rápido, que foi de um dia por outro. Minha mãe ficou meio assustada. E até então ela falou, eu preciso conversar com o Zé, ele tá trabalhando e primeiro eu preciso conversar com ele para saber se a gente vai conseguir pegar ele. E ela disse para minha mãe assim, se você não quiser pegar ele, eu não tenho como levar ele para trás. Eu vou ter que deixar ele aqui em qualquer lugar. E minha mãe tocou muito o coração dela isso, e assim que meu pai chegou, ela conversou com ele e contou esse caso, e os dois foi lá onde que eu estava, né, com a minha mãe, e imediatamente o Senhor tocou no coração deles que era para me criar. E aí eles me pegaram, né? Recém-nascido, um dia de vida. Eles me pegaram
Antigamente era tudo mais fácil, né, pastor? Assim, não tinha tanto a burocracia que tem hoje, que ela me ganhou e já foi para casa. Foi parto normal e ela foi para casa de uma vizinha lá. Até a vizinha já faleceu perto de casa, ali onde meu pai e minha mãe moram, que é na Minas Gerais ali. Então, minha mãe, mas meu pai me acolheu, né, me pegou e já no outro dia meu pai já foi lá e me registrou o nome dele. Inclusive eu nasci dia 7 de dezembro de 76, meu pai me registrou dia 8, porque ele registrou no outro dia. Imediato. E aí minha vida começou aí, pastor, porque o Senhor escolheu certo meus pais. Amém. Escolheu, porque eu cresci numa vida cristã. Na igreja, meu pai e minha mãe são assembleanos, né? Assembleia de Deus Missão, me criaram ali a vida inteira debaixo da graça. Então, quando eu comecei a entender por gente, a minha mãe não esperou, ela me contou. Quando eu comecei a entender, ela já, meu filho, você não são nosso filho biológico, né? A gente adotou, e eu entendi porque eu tinha um carinho muito grande, pastor, muito grande. Meu pai, eu até brinco até hoje que meu pai e minha mãe me mimou até demais. Mesmo sendo pobre, sem condição nenhuma, meu pai fazia de tudo para não deixar faltar nada para mim. Não foi uma vida fácil para eles, eu entendo hoje que eles me contam, que passaram, né? Mas nunca deixou faltar nada. Estudei em colégios muito bons, nunca deixou faltar material, nunca deixou faltar roupa, comida, nunca. Inclusive eu fui a vida inteira gordinho, porque sempre me trataram muito bem. Então eu sou muito grato a Deus pela vida deles. Existe um versículo, Elianai, que Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, que ele fala que todas as coisas cooperam, né? Sim. Para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então Deus não erra em nada. Eu acredito que quando a sua mãe biológica veio com a expectativa de uma família cuidar de você, eu vejo também o amor da sua mãe biológica, Sim. O zelo da sua mãe biológica. E por outro lado, Deus tinha um casal escolhido por Deus, né, que sabia o Senhor, que o seu José Rodrigues, a irmã Maria Soares, iria acolher você com todo afeto, com todo carinho. E eu quero aproveitar aqui, seu José Rodrigues, irmã Maria Soares, e agradecer a Deus pela vida de vocês. Eu também tenho 3 filhos por adoção, sei o que é a responsabilidade de pais adotivos. Jesus também ele foi adotado, né? Nós Sim. sabemos que Jesus veio por adoção, José ali assumiu a responsabilidade. Então parabéns a vocês. E eu louvo a Deus, Elianai, porque você disse aí do mimo, né? Do zelo, do Sim. cuidado de ser conduzido numa família cristã dentro da igreja. E isso é nítido na sua vida, o seu caráter, a sua educação. Chega a constranger a gente. E nós sabemos que isso aí veio de berço. Sim. Né? E como eu louvo a Deus por isso, da sua mãe ter contado a sua história, você não ter crescido no engano. Sim. Né? No engano. E como é bom ver esse amor que você tem pelo seu pai e pela sua mãe. Tem muito, pastor. E até mesmo a família, né? Da minha mãe, a família do meu pai. A família do meu pai são ali de Matuzinho, Belo Horizonte. Eu não tenho muito contato com eles. Mas a da minha mãe são meus irmãos, meus primos. Eu tenho como meus irmãos, né? A Cláudio, o Tiago, o senhor conhece o Denis, irmão dele, o André, a gente que foi criado junto com o Zé Lopes, né? O Zé Lopes também foi um paizão para mim, me ensinou muita coisa. Então, assim, é uma gratidão muito grande, pastor, porque não foi, assim, meus pais me acolheram, mas a família da minha mãe me acolheu também demais, do meu pai também, mas a da minha mãe me acolheu como se fosse realmente sangue do mesmo sangue. Então, assim, eu amo eles de coração e tenho muita gratidão demais a Deus, pastor, demais por essa vida que eu tenho com eles, com essa família que me criou. E isso, Elianai, a gente entra na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, e Paulo ele fala dos 4 níveis do amor. Do amor ali, ele vem dizendo assim, o amor tudo crê, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, e o amor tudo espera. E a sua história da adoção, da aceitação das famílias, ela foi regada em amor.
E se eu fosse resumir aqui o Elienay em poucas palavras, e eu poderia fazer isso, uma das palavras que eu resumiria você é um homem que ama. Eu amo. É nítido ver o amor em você, o quebrantamento. E por outro lado, eu creio também que você vive o primeiro e maior mandamento com promessa, que é honrar o seu pai e sua mãe. Sim, demais. Então hoje, quando eles olham para trás e vê 48 anos atrás, estava chegando ali um garoto, uma criança, um recém-nascido, e aquele casal estava com muita responsabilidade de conduzir. Foi. E com certeza você deve ser inundado da oração dos seus pais. Demais, viu, pastor? Demais mesmo. E esse garoto foi crescendo e veio aí o esporte na vida dele. Sim. Eu sei que você é um Iron Man, um homem valente, mas veio também a maturidade e dentro dessa maturidade veio o desejo de construir uma família, porque família é um projeto de Deus. Sim. Vamos falar dessa família linda que você construiu. Vamos contar aqui alguns detalhes, como que foi a conquista da Lília. Eu já ouvi algumas coisas aqui nos bastidores. Lília, hoje nós vamos descobrir muita coisa aqui desse coração apaixonado. E aí, como é que foi essa construção de família? Pastor, quando eu comecei a entender por gente, quando eu inteirei meus 18 anos, até os 18 anos, meus pais, minha mãe me seguraram muito. Era da casa pro colégio pro trabalho e igreja. Eu não tinha mundo, eu não conhecia o mundo. Com 18 anos eu resolvi ir pro mundo para conhecer o mundo, eu queria conhecer. Mas eu nunca deixei de carregar comigo os princípios que meus pais me ensinaram na igreja. Então assim, eu tive vários momentos, sabe? Eu andei com muita gente perdida, eu queria ir para as festas, eu queria isso, eu andei com muita gente, mas eu nunca desviei meu caminho, nunca. Nunca bebi, nunca fumei, nunca usei nada, nunca experimentei nada. Eu tinha um conceito comigo, pastor, que era ter uma família abençoada. Eu sempre vi as famílias abençoadas, aquelas famílias bem construídas, eu desejava aquilo para mim. E tem um episódio muito assim engraçado, pastor, que a gente cresce vendo, o pessoal fala, você vê uma estrela cadente, a hora que ela passasse em silêncio, assim, você faz um pedido pro Senhor. Pois todas, pastor, todas que eu vi, eu pedia, Senhor, eu quero saúde e uma família. Eu quero uma saúde e uma família. Primeiro, eu pedia para ter meus pais velhos, porque quando eu entendi que foi eles que me criaram, eu tinha medo de perder eles. Como eu ia viver sem meus pais que me criaram? Eu tinha isso na minha cabeça, de medo, não ter uma família. Então eu sempre primeiramente pedi ao Senhor para ter eles velhos, igual eu tenho eles hoje, com 82 anos. E depois eu pedia saúde e uma família. Eu quero uma família, eu quero isso. Eu não quero dinheiro, eu não quero ser rico, não quero ser milionário, eu quero ter uma família. Pois chegou o dia, pastor, que quando apareceu na minha vida essa pessoa maravilhosa, né? Eu me emociono de falar dela, porque eu casei com 25 anos e ela com 20. E a Lília, desses 25 anos, isso, desses Araújo 25 anos para cá, pastor, ela me mudou, ela me moldou. Aquele ditado que uma mulher edifica a casa, pois ela edificou minha casa. Sendo a criação diferente, né? Meu sogro, sou Exaltina, Dona Terezinha, criaram ela muito bem, né? Assim, na igreja família católica, nobre. Família muito nobre, né? Muito conservadora. E então todo mundo falava que não ia dar certo. Eu evangélico e ela católica. Não, pastor, a gente vive um casamento de amor, um casamento abençoado por Deus. E eu conheci a Lília, eu namorava, ela namorava, a gente tava num evento de um chá de panela e eu tinha um Fiat 147 e eu sempre deixava ele na porta dos lugares que eu ia, porque abria a porta eu queria ver ele, medo de... Você sempre gostou de toda carro, vida, né, pastor, eu sou uma paixão com carro. Não sei onde que eu aprendi, mas eu gostei. Meu pai nunca teve carro, nunca dirigiu, né? Nunca teve carteira mesmo assim, mas eu sempre fui apaixonado com carro.
E nesse dia, pastor, o portão abriu, foi ao Carnoê o carro. Eu vi aquele monumento que entrou, que era a Lília. Ei, tirou a visão do homem. Tirou. Fiat 147. Sim. E ali eu fui fisgado pelo Senhor, né? Porque, assim, o Senhor... Ó, essa aí vai ser sua esposa. E passou um ano. A gente encontrou, eu dei uma carona para ela, a gente conversou e isso aí foi aproximando. Quase vizinho de bairro, né? Quase vizinho. Vizinho de bairro, né? Vizinho de bairro, né? 2 ruas da onde que eu morava, né? E ela sempre passava na porta de casa, mas eu nunca tinha reparado. Depois eu comecei a ver, ela falou, mas essa moça mora aqui perto de casa. Porque você olhava pro Fiat, né, Eliana? Era pro Fiat, não era pra ela. Mas aí o Senhor mudou minha visão, né, pra ela. E aí, com o tempo, a gente se conheceu, conheci a família dela, pedi o pai dela e a mãe dela em namoro, a gente namorou. Do jeito certo, né? Do jeito certo, sim. E a gente foi com Deixa eu dar uma pincelada aqui. Assim. Moça, você que está assistindo esse podcast, você que é solteira, escuta isso. Ainda existem homens que entendem o princípio de pedir os pais da namorada para namorar. Um homem que tem coragem de ir na casa do sogro para pedir a mão da filha em namoro é um homem que precisa ser valorizado. Porque a nossa geração não faz mais isso, Helenay. Não. Então, você que está aí, moça, que deseja namorar, você, rapaz, que quer já namorar, viva esse princípio. Vá até a casa do seu sogro e peça a bênção, a autorização para que você entre pela porta da frente e também seja um filho. Parabéns, Helenay. Obrigado, pastor. Pode continuar. E aí eu pedi, né, em namoro, a gente namorou. Coincidiu, assim, de eu terminar o namoro, ela também terminou o namoro, e aí a gente encontramos, né, e a gente terminou, já tinha terminado, os dois já tinham terminado, e aí Deus encaminhou tudo, a gente namorou. Com 4 meses de namoro, a gente resolveu se noivar. Você estava com pressa, né? Eu não posso perder essa digníssima, não. E aí a gente ficou noivo 1 ano e casamos 1 ano. Então, assim, foi muito rápido nosso casamento. 2 anos e 4 meses ao todo. Não foi... Não, pastor, deu... Quer ver? Menos de 2? Não, foi... Deu 4... Foi 6 meses a gente casou. Eu me engano. Eu sei que foi 1 ano com namoro e noivado a gente casou. Entendi. Com 1 ano. Com 1 ano. Inclusive, quando a gente... noivou, eu comprei meu guarda-roupa parcelado, eu paguei no dia do casamento, eu paguei a última parcela. Pronto, casou sem dever. Casei sem dever. E aí logo veio o Ian, infelizmente a gente vacilamos, assim, né? Ele veio, faltava 4 meses pra gente casar e ele veio. A gente falhou nessa aí, né? E não esperamos, e aí ela engravidou, mas a gente já estava com tudo marcado, casamento. E que marcado. Rapaz bonito, hein? Maravilhoso. Ô Ian, eu sou seu fã, viu? Já falei pro seu pai várias vezes. Você é um rapaz fantástico, muito educado. Parabéns demais, a você, Plília, parabéns. Hoje nós vamos falar muito de parabéns aqui, viu? Demais, porque os seus filhos é maravilhoso. E o Ian veio... depois... Aí, o Ian veio, né? Aí a gente casou, ela estava grávida. Aí a gente casou 8 de junho. E ele nasceu 11 de novembro. Ele nasceu. E aí foi uma bênção na nossa vida. A responsabilidade aumentou. Rapaz, e aí foi onde que eu falo pro Senhor que ela foi um divisor de água na minha vida, porque eu era muito imaturo por ter sido muito mimado pelos meus pais. Então, assim, foi uma vida muito mimada. Então, pastor, eu não tinha responsabilidade nenhuma. Para mim era só carro. Só carro. Mesmo casado, e ela foi me moldando, pastor. Ela passou muito perrengue comigo, mas foi muito, tadinha, muito. Hoje mesmo, esses dias mesmo a gente estava conversando, eu chorei, eu emocionei de falar que o maior arrependimento de não ter dado o valor que ela merecia no início do nosso casamento. Mas Deus faz da forma dele, né? Ele deu força para ela, não deixou ela me largar, não deixou ela desistir de mim, pois ela não desistiu. E hoje eu sou um homem que ainda estou aprendendo a cada dia, amadurecendo a cada dia. Mas ela
que me transformou na pessoa que eu sou, no homem maduro, responsável. Muito, pastor. E depois veio... Aí depois veio, ela passou um tempo, eu não me lembro para falar para o senhor o tempo certo, se foi, acho que foi 4 ou 5 anos, depois do Ian já grandinho, ela engravidou, mas ela perdeu. A gente conta também com o nosso filho, mas ela perdeu, ficou poucos meses grávida, perdeu. Aí a gente esperou mais um tempo, aí veio a Bruna Gabriela. A cara... É a cara da mãe. Da mãe. Aí Bruna, que Deus te abençoe, minha filha. Você é uma princesa de Jesus, muito educada. Demais, pastor, demais. Muito sorridente. Sim. Que maravilha que é seus filhos, viu, Eliana? Parabéns. Obrigado. E assim, mas a Lília tentou criar eles, assim, pastor, da forma mais simples. Sabe, com respeito, mostrando as coisas certas. A nossa família é simples, né? A nossa família é assim, simples, sabe, pastor? Então a gente não quis passar a mão na cabeça. O Ian é um menino muito responsável, muito maduro, sabe, pastor? O Ian é um rapaz assim que só pode deixar qualquer coisa na mão dele, que ele é honesto, ele sabe que não é dele, o serviço dele que faz, onde ele trabalha, para onde ele passa, todo mundo não quer largar ele, os patrão, porque a gente ensinou ele a dar valor na vida e os princípios da vida. Mas a Lília sempre ensinou eles. Nunca deixamos faltar nada, mas a gente sempre via, às vezes, ele passar um pouquinho de aperto, a gente ficava... a gente deixava ele se virar, mas a Lília combinava, se ele não conseguir, nós ajuda, mas deixa ele se virar, e ele se virou. E hoje ele é um orgulho muito grande para a gente. E a Bruna também. O Ian, pastor, ele assim, nos estudos formou, fez até vestibular para engenharia, porque também é apaixonado com carro mais do que eu. Será por quê, hein? Deus. Será por quê? Não, ele gosta demais, passa mais do que eu. A gente tem que ficar puxando ali. Ô, meu filho, não é assim não, aguenta aí. Mas ele fez, mas não quis. Ele quis seguir a carreira aí de mecânico na área de suspensão, né? Vai ser empreendedor. Vai, né? Em nome de Jesus. E então a Bruna já é diferente. A Bruna já é estudo, quer ser advogada. Mas também é o mesmo princípio que nós ensinamos o Ian, nós ensinamos ela. E está crescendo de uma forma abençoada. E hoje... Os dois. Quantos anos de casado? O Ian tem quantos e a Bruna tem quantos? Hoje eu tenho 23 anos de casado, né? O Ian também vai fazer 23 anos agora, dia 11 de novembro. E a Bruna, dia 4 agora de agosto, ela faz 17 anos. 17 anos. Que maravilha. E então o Elienay construiu uma família. Sim. E depois na vida do Elienay veio muitos momentos de superação. Nós vamos falar sobre superação do Elienay. Sei que nessas superações tem aí fatores tristes como acidentes. Sim. Nós temos aí superação no esporte, superação no peso. Nossa, demais. Depois com a idade já de 40 e poucos anos, campeão mineiro de bicicross. Vamos falar disso aí, Elienay. Então, conta pastor, pra gente sobre suas superações aí. Você sabe que casamento é uma benção, né? Para engordar. Isso é verdade. E a Lília sempre foi muito bem na cozinha e eu engordei muito. Mas eu quero, Lília, eu só acredito isso aqui comendo, viu? Eu já tô me convidando, viu, Elienay? Tá. Pra ir em sua casa, viu, Lília? Não tem nem como você correr, que isso aqui agora tá ao vivo, todo mundo tá assistindo, né, Elienay? Então tem que ir lá. Tem que ir lá. E eu não vou comer produto que ele vende, viu? Eu quero que você faça. Isso, muito bem, pastor. Tô ousado. Tem hora que ela fala assim, não, mas eu não gosto de cozinhar, mas quando ela cozinha, pastor, ela sabe cozinhar. A prova viva tá aqui, né? Tá aqui. Eu sou meio suspeito. E eu engordei muito, pastor, mas foi muito, muito. Eu cheguei aos 135 quilos. E aí, eu, envolvido muito com carro e o esporte, até os 17 anos, até os 18 anos, eu fiz BMX, que a vida inteira eu gostei de bike também. Então, assim, com 18 anos eu resolvi largar, foi quando eu fui conhecer o mundo, conhecer as coisas, eu larguei bicicleta e dei andamento para comprar uma moto, depois um carro.
E aí, quando eu casei, eu fui só engordando, porque eu já não queria saber de esporte mais, era só carro. E eu fui engordando. Eu trabalhava, toda a vida eu trabalhei de vendedor e surgiu uma vez que eu, muito gordo, eu cheguei em casa passando muito mal mesmo, uma dor de cabeça tremenda. E assim, a Lília, por ser da área de enfermagem, né, ela, sempre a gente lá em casa tem tudo de hospital, assim, os aparelhos, tudo para medir pressão, essas coisas. E eu cheguei com a cabeça muito doendo e ela falou para mim, vamos medir sua pressão? Aí eu falei, vamos medir. Antes de nós medir a pressão, eu senti uma água descendo no meu nariz assim. Quando eu passei a mão, era sangue. E ela falou, tem alguma coisa errada. Quando ela mediu minha pressão, eu não me lembro direito, pastor, mas eu acho que estava 22 por 9, alguma coisa assim, demais. E ela correu comigo para o hospital. Eu tinha 35 anos, pastor. Aí, chegando no hospital, o médico disse, fez os exames, fez tudo, e ele falou assim, meu querido, eu tenho uma coisa para te falar e eu sou meio rasgado para falar. Eu não vou passar a mão na sua cabeça, não. Se você continuar do jeito que você está, você não chega nos 40 anos. A partir de agora, você vai ser dependente de remédio de pressão e você não chega nos 40 anos. E aí, pastor, eu fui embora muito chateado, porque tinha muitas histórias sobre remédio de pressão que acontecia, que você fosse tomar, você ficava dependente, algumas outras coisas que acontecia, porque como a Lília é do hospital, da área do hospital, ela sabia disso. E ela falava assim, meu bem, você não pode ficar dependente desse remédio. Só porque eu não sabia o que fazer, pastor. Mas o Deus Todo-Poderoso tocou no coração do Ian querer ir para o esporte do BMX. E eu fui levar ele. Com o maior prazer, porque eu já tinha feito quando era mais novo, né, adolescente. E quando fui levar, tinha muito amigo da infância naquele tempo. E eles, você vai voltar. Eu falei, como eu vou voltar, só? Olha o peso que eu tô, olha a gordura que eu tô. Não, você vai voltar. Pois eu voltei, pastor. Eu voltei com 35 anos. Eu voltei pro esporte, mesmo pesando 135 quilos, muito gordo. Desafio grande. Desafio grande demais. Comecei a fazer dieta, comecei a correr a pé, comecei a treinar. Comprei outra bicicleta pro Ian, fiquei com a dele e a gente treinava junto. E aí começou aquela luta. Perdi, se eu não me engano, uns 20 quilos. Fui numa corrida de BMX com 115 quilos. Foi meu divisor de água também. Porque nessa corrida eu fiquei em último. E a arquibancada foi em Betim, nunca esqueço. A arquibancada estava lotada e eles gritavam, sai daí, pelota, o que você está fazendo aí? Você está doido? Você não dá conta disso, não, você vai cair aí, vai machucar. Isso aí eu guardei na minha cabeça. E quando acabou a corrida... Falas desnecessárias. Só que foi pro meu crescimento, pastor. Porque eu fiquei muito magoado com aquilo. E quando os meninos viram o que eles fizeram, foi o pessoal de lá, né? E a junta era meus amigos, assim, meus colegas que me levaram pro BMX, me esperaram depois do final da corrida e já me abraçaram junto com o Ian. Não, você não vai desistir. Eu falei, não, eu vou desistir, eu não quero. Não, você não vai desistir, você vai passar por cima disso. Você tem tempo ainda para você emagrecer, para você virar outra pessoa e você vai voltar que vai mostrar para eles que você é campeão. E aquilo entrou na minha cabeça, pastor. E aí o Senhor foi mudando, foi mexendo e foi arrumando pessoas no meu caminho. E um dia eu fui numa corrida em São Paulo levar o Ian para correr e em Americana. A gente corria muito em Americana. Eu fui levar o Ian para correr em Americana e eu também fui correr. Eu já tinha mesmo peso, 115, encontrei um treinador dos Estados Unidos, brasileiro, mas que mora nos Estados Unidos e treina os maiores atletas de BMX. Na época a gente não tinha Instagram. E um outro amigo meu me apresentou para ele. E ele era da minha categoria. E eu contei para ele que era meu sonho ser um dia campeão mineiro de BMX, porque isso é da minha infância, tinha na minha cabeça. Mas eu não conseguia perder peso, eu não conseguia correr mais. Porque eu já estava mais ou menos 37 anos, tinha passado uns 2 anos. E ele falou assim, eu vou te ajudar, não vou te cobrar nada. Você me procura no Facebook, a gente vai conversar no Face, eu vou te passar os treinos, porém você tem que me prometer que vai fazer tudo que eu te ensinar. Pois assim foi, pastor. E ele me ensinou, e eu perdi o resto de peso, né, que eu precisava de perder. E ele me ajudou
muito aos treinos de escada que eu tinha. Ele perguntou se eu tinha algum lugar de escada perto de casa. Eu tinha uma Mamoré, né? E aí eu fui lá um dia, pedi o diretor do Mamoré se eu podia treinar nas escadas, ele me permitiu. E eu treinava 2 vezes, 3 vezes por semana nas escadas e na bike. Que não é fácil. Não é fácil. Corria a pé. Mudou a alimentação. Mudei a alimentação. E uma vez também, passando isso, eu treinando, eu conheci o jejum intermitente, que foi até com um dentista meu que me ensinou, que me apresentou o jejum intermitente. E com o jejum intermitente que esse dentista um dia me ensinou, e eu incluí nos meus treinos, e eu perdi os restantes de quilo, eu cheguei a 82 quilos, pastor. Meu Deus. 82 quilos. E aí, quando eu cheguei... 55 quilos. Foi. E aí, quando eu cheguei nesse peso, aí o Domingos, ele chama Domingos Lamog, né? Mora nos Estados Unidos. Ele falou assim, agora nós vamos treinar para você ganhar as corridas. Pois ele me treinou, passou na minha primeira corrida do ano, de 2017, primeira corrida do início do ano, eu deixei os caras uma reta para trás. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Glória a Deus. É. E faltava... Eu fui campeão mineiro antecipado. Ganhava todas. Todas. Ninguém ganhava de mim mais. Ninguém. Você acreditou. Eu acreditei. O Senhor... Eu tenho dito muito, Elenay, na igreja sobre o poder de acreditar. Sim. E as pessoas que desacreditam. Sim. Você acreditou, primeiramente em Deus, no seu potencial, no seu coach, no seu treinador, e você fez a sua parte. Sim. E aí, com 40 anos, eu realizei um sonho, que era ser campeão mineiro de BMX. Hoje, para nós aqui em Minas Gerais, não é... Antigamente era muito consagrado ser campeão mineiro por ganhar patrocínio, para você mudar de categoria, né, para você ter um crescimento no esporte. Aí, com o tempo foi passando, o esporte diminuiu muito. Mas para minha mente, para o meu ego, no meu coração, para mim sempre era assim, uma vitória muito grande ser campeão mineiro. Então, com 40 anos, pastor, eu fui campeão mineiro. Você já estava vindo de uma grande vitória, que é perder 55 quilos. Sim. Isso é uma grande vitória. Hoje nós encontramos muitas pessoas, né, que lutam para perder os seus pesos, e você perdeu 55 quilos, depois foi dar a volta por cima em um cenário que outrora te feriu. Demais. Com palavras. Sim. Então você venceu as críticas e, por fim, campeão mineiro. Campeão mineiro. E aí, pastor, foi uma benção. Eu fui eleito, nesse ano de 2017, eleito pela Federação de Ciclismo melhor atleta da minha categoria no ano. O Ian também foi. Não foi campeão mineiro, ele foi vice-campeão mineiro, mas ele foi eleito pela federação o melhor atleta da categoria, mesmo não sendo campeão. E aí eu continuei, assim... Eu fiquei um tempo ainda no BMX, mas resolvi ir para o mountain bike. O Ian largou, não quis mais. E aí já foi do mesmo jeito que eu, não chegou a certa idade, quer comprar sua moto, seu carro, e não quis mais. E eu fui para o mountain bike, tive vários títulos no mountain bike, e o esporte sempre me ajudou, pessoal, principalmente o ciclismo. O ciclismo, a corrida a pé, eu amo correr a pé. Estamos devendo uma corrida a pé. Nossa, vamos correr, vai ser mais devagar. E então, aí eu tive alguns momentos, né, assim, na minha vida de acidentes que aconteceu, que eu ganhei um pouco de peso por motivo de acidente. Eu caí de bicicleta, né, eu caí de mountain bike, quebrei o braço e quebrei a clavícula, fiquei uns meses parado, engordei um pouco, eu engordo muito rápido, sabe? Assim, eu tenho... meu metabolismo é muito lento, então se eu vacilar eu engordo muito rápido. Então é uma luta constante todos os dias. E então eu sofri esse acidente, quebrei o braço, depois que eu estava recuperando, eu bati de moto trabalhando, quebrei a perna em 3 lugares. Meu Deus. Engordei mais 10 quilos. E aí fui para 100. E aí voltei a pedalar de novo, e treinando, consegui chegar nos 90, e tô nos 90, tentando abaixar, mas eu tô firme para poder tentar baixar mais. Esses dias fez uma proeza de correr 21 e 100. 21, pastor do céu. Eu falava assim, ó, eu saí tão bem nesse dia, pastor, para correr, e eu falei assim,
ou eu vou correr os 21 km que o pastor correu na corrida do milho. E eu vou tentar, e eu saí. E eu corri, pastor. Inclusive eu até falei pro senhor, foi dedicado ao senhor, pelo aniversário do senhor. Fiquei feliz demais. Eu corri os 21, mas eu vou falar pro senhor, no domingo e na segunda. O corpo sentiu. Não, sentiu muito. Meu pé, principalmente minha perna quebrada, né? Você percebeu que uma corrida de 21K, uma meia maratona 21 em 100, né? Sim. A gente também tem que lutar muito no psicológico. Demais, pastor, demais. Eu queria desistir toda hora. Só que eu sou um cara muito competitivo, pastor, muito. A Lília dando muito comigo. Ela fala, para com isso, tudo você quer competir, você compete. Mas eu quero competir, pastor, comigo mesmo, sabe? Às vezes nós estamos treinando esses dias aí, né, pastor? A gente estava treinando e aí só viu, eu luto, eu posso estar morrendo, eu quero fazer mais e isso aí é de mim. Não, eu não posso ser fraco. Deus te deu, né? Deus me deu isso. Às vezes a Lília fala assim, você quer acompanhar os atletas de ponta, mas eu vejo neles, pastor. Eu vejo um cara da elite, eu quero ser igual a eles. Lógico que eu não vou ser, mas se eu não pensar neles, eles são os top. Então eu tenho que tentar pelo menos espelhar os melhores. E toda a vida foi assim no esporte. Toda a vida. Então... É uma luta, sabe, pastor? É uma luta, mas graças a Deus a gente... Você teve também um acidente com o Ian? Sim, pastor. Nesse tempo de eu ter quebrado o braço, no decorrer desse ano, que foi em 2022, 2022, eu quebrei o braço em maio. E em setembro, se eu não me engano, o Ian bateu de moto. O Ian estava vindo trabalhar ali na rua Vereador João Pacheco, na esquina com a Rui Barbosa. A mulher atravessou demais. A mulher atravessou, pegou. Eu estava até de férias, pastor. Aliás, eu estava de atestado do braço quebrado. Ele bateu, a mulher atravessou e ele bateu de moto. E ele quebrou o braço, ele quebrou clavícula, ele quebrou costela, furou o pulmão. E assim... Foi um livramento muito grande, pastor, porque nesse dia a Lília estava no hospital com a mãe dela, passou por uma cirurgia no intestino, muito grave, a dona Terezinha estava muito grave e o Ian vai acidente. Então, assim, foi um 2022, 2023 de acidente atrás de acidente, sabe? Acontecimento atrás de acontecimento com a minha sogra, comigo, com o Ian. Pastor do céu, mas foi uma aprovação muito grande na nossa vida, assim, Deus quis mostrar para nós que Ele está ali, a gente tem que confiar mais nele, a gente tem que apegar mais nele, e muitas das vezes no decorrer da correria da vida da gente, a gente perde um pouco da noção de tanto que Cristo sempre está conosco, sabe? Então, esses acontecimentos foi para mostrar que nós tem que depender dele, sabe? A gente tem que depender dele. Então, sim, a gente passamos já, graças a Deus, hoje está tranquilo, graças a Deus, mas não foi fácil não, pastor, foi muito difícil. É porque uma situação como essa, a gente fica muito agitado, demais, preocupado, porque toca em alguém que a gente ama demais. Sim, sim. Né? E a gente prefere passar pela dor, sim, do que os nossos filhos passar. Sim. A gente prefere substituir, sim, no lugar deles, sim, embora não tem como. E a gente sofre junto. Muito. Né? E hoje está o Ian curado, abençoado. Graças a Deus, né? E louvado seja Deus. E uma outra coisa que eu gostaria também de expressar aqui, Elianai, foi que eu tive a oportunidade de ver o Elianai nos Legendários. Ah, sim. Elianai, um homem de Deus, criado dentro da igreja, com experiência com Deus, homem de oração, de jejum. Demais. Né? Mas o que te levou a subir a montanha Rota do Oleiro, em Patos de Minas, no top Pioneiro. 1005? Pastor, aí vem a Lília de novo. A Lília e o Thiago fizeram a inscrição para mim, sabe? Era uma coisa que ela às vezes falava para mim, e os legendários não davam ouvido, Thiago Rabelo? Thiago Rabelo. Ei, Thiago, você tem culpa nisso, hein? Culpa boa. Aí ele mandou para a Lília, vamos fazer a inscrição do Leran e tal, e eles fizeram a minha inscrição, pastor. Quando a gente estava num evento da Bruna, e quando a gente saiu desse evento, ela falou, sua inscrição está feita no Legendário. Eu falei, meu Deus do céu. Um homem competitivo. Meu Deus do céu. Não ia voltar atrás de nunca. jeito nenhum.
E eu quis desistir, passou lá nos momentos, eu quis, mas eu lembrei dela. Não posso desistir não. Mas e aí? Sua inscrição tá feita? Tem uma lista para você fazer? E começou ali, né, pastor? Já começou na montanha, já começou aqui embaixo, né? Tantas dificuldades. A montanha começa na inscrição. Na inscrição. Aí já começou vários momentos, várias dificuldades, e aí foi. Beleza, vamos para essa montanha. Começou, quando chegamos no parque ali, Deus começou a agir na minha vida ali. Eu sempre tive muita força em jejum, muita força, muito. E eu falei para ela, eu vou fazer a montanha, eu vou fazer esse legendário em jejum. E ela falou, não vai não. É porque depois eu entendi o porquê. Não vai não, você vai desfrutar do caminho, você não vai fazer não. Ela falou para mim desse jeito, pastor. Mas tá bom, então não vou não. E aí a gente compramos a comida, né? E quando a gente foi sair daqui, que a gente foi comer, né? Dentro do ônibus, eu acabando de comer, eu tô no fundinho de ônibus, sentado lá, acabando de comer, o Senhor falou comigo nitidamente, sua última refeição, você vai entregar quando acabar. Tudo bem, Senhor. Pronto. E fui, pastor, de jejum. E eu vou falar pro Senhor, Deus me mostrou coisa demais naquela montanha, pastor. Em algum momento, o Elianai, claro que nós não vamos falar. Sim. Né? Se você quiser saber, a montanha tá aí pra você subir, né? Mas em algum momento você imaginou que Legendários seria aquilo que você vivenciou por 3 dias? Não, pastor, não. Nunca imaginei, pastor, nunca. E eu falo pro Senhor e fico todo arrepiado. Qual que foi mais fácil, ser campeão mineiro ou subir a montanha? Ser campeão mineiro. Ser campeão mineiro. Perder peso foi mais fácil. Pastor, eu tive tantos momentos que às vezes eu conto para as pessoas de acontecimento que aconteceu lá na montanha, que só a pessoa subindo e vivenciando aquilo ali para ela acreditar, porque não é coisa de não acredita. Eu vou contar um pedacinho aqui, não é o que é só o que aconteceu. Não teve um momento, pastor, que a gente estava caminhando, a Lília de novo. A Lília quis comprar uma garrafa para mim, levar para beber água, uma garrafa de alumínio, pastor, pesada. Danada. E beleza, tá de loja, pastor, ela quis fazer o melhor, era térmica, né? Beleza, e vai eu e o Elianai com essa garrafa com a mochila nas costas. E essa garrafa, eu amarrei ela na mochila e essa garrafa foi batendo. 3 dias. Naquele primeiro dia da noite, na quinta-feira, nós caminhando à noite antes de atravessar aquele abençoado, ela caiu. E eu falei, meu Deus, a garrafa que a Lília me deu, ela caiu e aí tinha um rapaz atrás e ele pegou ela pra mim, mas a tampa, que era um copo, ficou pra trás. E eu falei com o legendário, só minha tampa caiu, né? Desfruta o caminho. Eu falei, meu Deus, eu perdi a tampa da garrafa e aquilo ali, pastor. Eu sempre fui uma pessoa, eu mudei muito e tô melhorando mais ainda cada dia. Às vezes eu murmurava muito, sabe, pastor? Murmurava por qualquer coisa. E nesse momento lá eu murmurei, nossa, eu perdi a tampa da garrafa, a Lília comprou a garrafa com tanto, sabe? Fomos atravessar um abençoado lá e eu escorreguei, caí lá dentro. Já começou ali. Pronto. Deixa Jesus tratar esse homem. Torci o pé quebrado, pastor. E agora? Como que vai fazer? A família orou pra mim, atravessamos, saí de lá com o pé, beleza. Curado. Milagre. Continuamos andando. Um outro colega meu falou assim, deixa eu prender ela aqui nas cordinhas, pra você não ter que ficar carregando ela sem, que eu tava com ela na mão, ela era grossa e pesada. Ele amarrou nas cordinhas, e a gente subindo, antes de chegar no acampamento, ela caiu de novo. Eu murmurei de novo. Mas não é possível, só. Pastor, eu andei 2 passos numa linha reta, não tinha nada, eu caí para trás. Alguém que bateu no meu peito, me empurrou, caí para trás. E aí a minha barraca desmanchou, foi tudo. Ou seja, cala a boca, para de reclamar, rapaz. Aqui não é lugar de murmurar, não. Aí já tava começando aí. Beleza, pastor. Fomos acampar, beleza. Dentro da barraca lá, montamos a barraca, eu mexi na mochila, mexi tudo. Eu falei, você quer saber? Eu vou carregar essa garrafa mais não, vou pôr ela aqui dentro e pronto. Se eles der água, beleza. Se não der, eu passei mesmo.
guardei essa garrafa lá, tudo belezinha. Pronto, pastor. Saímos no dia cedo para caminhar. Estamos indo, caminhando, né? Um outro colega meu, do primeira vez que minha garrafa caiu da primeira vez, coincidiu dele sair atrás de mim de novo. A gente andando, quando a gente tava andando, ele falou assim, olha, a tampa da garrafa tá pendurada aqui, ó. Na sua mochila. Eu falei assim, para com isso, ó. Pois ela caiu lá à noite, aí. Ela tá pendurada aqui. Ele tirou e me entregou a tampa, pastor. A tampa tava lá toda hora. Meu Deus. Como que eu não vi ela dentro da barraca, pastor? Pois eu desmanchei minha mochila toda. Eu tinha que ter visto ela. Eu não vi ela. No outro dia, essa tampa tava pendurada na mochila. Na mochila. Então, pastor, é milagre demais, pastor. É muita coisa que eu vivenciei ali. Lembrando da família toda hora. Toda hora. Na sexta-feira, toda hora, sabe? Eu não vou embora. E não, é a sua família. Helenay, conhecendo você, pastor, se tem um homem que eu tenho certeza que não voltava atrás, era você. Nossa, pastor do céu. Embora da vontade. Demais. Foi muita, pastor, muita. Teve um momento lá que eu falei, chega. Aí e veio o rosto da Lília na mesma hora. Não posso desistir. E ela estava sofrendo aqui, pastor. Porque quando o esposo vai para uma batalha dessa, a esposa paga um preço muito grande aqui. A Lília sofreu muito, pastor. Tudo que eu passei lá, ela passou aqui. Por isso que nós é uma carne só. Isso. Ela sofreu demais, pastor. Inclusive aqui na igreja, né? Teve um momento que ela estava aqui na igreja. E a gente teve um momento que a gente passamos lá. Ela sentiu muito, ela chorou que ela não sabia de onde estava vindo esse choro. Ela sofreu muito, mas foi muito, pastor, muito. Um dia você vai ter oportunidade de conversar com ela, ela vai falar para o senhor. Ela sofreu muito. E então, pastor, foi muitos momentos. O legendário, para mim, foi um divisor de água na minha vida espiritual. Ele me fortaleceu demais. Inclusive, pastor, eu tive vários momentos, sabe? Eu subi com vários propósitos. Vários. Por isso que o Senhor tocou para me subir em jejum. Porque eu subi com vários propósitos. E um dos propósitos era congregar de novo. Não é que eu afastei da igreja e da doutrina. Eu fui batizado na Assembleia de Deus, Missão aos Povos, pastor Elias, um grande homem. E fui criado na missão, né? Na missão ali da Iguaçu. E assim, pastor, eu fui criado com os pastores totalmente diferentes, assim. É o mesmo convívio, é a mesma doutrina, porém, antigamente era diferente. Então eu fui criado de um jeito que, quando eu tive a visão, que eu queria ser, que fosse igual antigamente. Mas no decorrer do mundo, de tudo que mudou, as coisas, não é fácil. Eu sei que não é fácil para as igrejas viver o que era antigamente. É uma luta. Dá para viver? Dá, mas é uma luta. O que acontece? Eu achava que não precisava congregar, e eu comecei a entender que não precisava congregar, que eu podia ficar em casa. Eu vou seguir a doutrina, fui batizado, vou seguir, vou viver uma vida diante de Deus, não vou pecar, mas vou viver em casa. Pois eu subi a montanha com esse pensamento, pastor, e que se o Senhor tivesse que um pastor cuidar de mim, sim, da minha vida, que ele me mostrasse lá. Pois é, pastor, ele me mostrou. E várias vezes ele mostrou o Senhor lá. Várias vezes. E ele falava nitidamente, esse aí é seu pastor. E eu nem conhecer direito como que é meu pastor. Não, e falava várias vezes, pastor, várias vezes. Eu tive um momento muito grande naquela hora das meia-noite, teve um momento maravilhoso que mas o Tiago estava junto, nós chorava tanto, que a palavra foi tão maravilhosa, que o Senhor pregou lá, foi tão maravilhoso, mas o Tiago sentiu vontade de aceitar Jesus de novo. Foi maravilhoso, nós sentimos demais naquilo lá. E eu tive o prazer, de momento, de ver uma luz no céu, nesse momento, sabe? Que eu pedi ao Senhor, me mostra alguma coisa, eu tive o prazer de ver.
uma luz no céu lá naquela noite. E esse aí eu nunca revelei para ninguém. Eu tive o prazer de ver uma luz muito brilhante no céu. E o Senhor falava para mim, esse é seu pastor. Mas eu não acreditava, não. Sinceramente, pastor. Eu sentia no coração. E chegou aquele momento lá também, né, que o Senhor pregou a última vez lá, que a gente tinha que entregar o resto do alimento, né? E o Senhor falou, entrega o seu jejum agora. Que eu cheguei no Senhor, entreguei o jejum. Entreguei o jejum e o Senhor falou para mim, vai lá, entrega pro seu pastor. E não parava, não. Beleza. Vamos descer a montanha. Agora a vida começa, né? Desci a montanha, a vida começou e o Senhor não parava de falar, não. Vai para a igreja, vai para Fé e Milagres. Pastor Lélio é seu pastor. A gente teve vários momentos juntos, né, pastor? Depois que a gente descemos da montanha, mas eu não acreditava, não. Mas um dia eu fiz um propósito das minhas orações, porque eu tenho um propósito do resto da minha vida, orar de madrugada com o Senhor. Esse é um propósito comigo e com Ele. Pessoal. Então, de 3 horas da manhã para frente, qualquer hora eu estou de joelho, dobrado, orando. E uma proposta, eu orando, e eu falei, Senhor, se for mesmo que o Senhor está falando comigo, Deus do lado da montanha, que o pastor Lélio é meu pastor e a igreja que eu tenho que ir, que o Senhor toca no coração dele, que ele me liga. Ou que ele me manda alguma mensagem. O Senhor me mandou no outro dia. O Senhor me mandou no dia e eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus. E aí foi onde que eu vim na igreja, a gente tá vindo, né? Uma maravilha. E assim, pastor, eu sou uma pessoa que a Lília, ela fala assim, você empolga demais com as coisas. E eu empolgo mesmo, pastor. Quando as coisas boas, eu quero falar para todo mundo, senhor. Eu quero contar para todo mundo, sabe? E esse dia mesmo eu tava conversando com a Cláudia ali na Maranata, e eu falei assim, filha, eu queria expressar o que eu sinto, o que eu tô sentindo. Depois que eu conheci o pastor Lélio e depois que eu tô indo na igreja Fé e Milagres, eu queria mostrar para as pessoas, eu queria expressar o que eu sinto. Por isso que direto eu tô trazendo gente aqui, pastor. Sempre. Dificilmente você vem sozinho. E eu quero trazer, sabe? Mas é difícil você, às vezes, sentir, assim, as pessoas sentir o que você sente, né? Com o tempo, eles podem sentir. Claro. Mas é difícil eu fico querendo ali, você quer a força? Não, calma. Tal. É porque eu sou assim, pastor, sabe? Eu quero dividir as coisas. Eu, mas a Lília, a gente é muito amoroso, pastor, com as pessoas. A gente já sofreu muito. A gente sofre muito pela vida que é hoje, né? Do jeito que as pessoas vivem hoje. Às vezes a Lília sofre muito, caladinho nas nossas, a gente sofre muito por querer fazer demais para as pessoas e não ser. A gente não quer recompensa, a gente quer que as pessoas, pastor, no elas reconheçam. Isso, lealdade, reconhece. Mas Deus reconhece, é o principal, claro, né? É o principal. Então, Legendário, pastor, foi um divisor de água na minha vida. Você teve um privilégio de levar o Ian. Sim, demais, pastor. E foi maravilhoso, sabe? E eu falava para ele assim, filho, você vai ver coisas que você nunca viu. E aí, realmente, pastor, se conversar com ele, ele fala. E hoje eu fico observando como a mídia é maliciosa. Demais. Né? E eu acredito que só Deus pode parar os legendários. A gente escuta muito as pessoas, eu tenho que pagar para virar homem. Claro que não. Lógico. Ninguém que não. tem que ir para a montanha para ver Jesus, para conhecer Jesus. Só que Deus tem usado a montanha para nos levar Sim. a ter um encontro pessoal. Sim. Legendário realmente não é um evento religioso, não é um evento crente, católico, espírita. Ele é um movimento de restauração familiar. E eu super apoio o povo da igreja subir a montanha. Tenho visto, assim como você está dizendo, e viu também como famílias têm sido transformadas. Demais. E se nós tivéssemos tempo, eu poderia falar de várias coisas que uma vez um amigo meu falou assim, pastor Lélio, mas o senhor já é um homem experiente, o que o Legendário te serviu? Que isso, muita coisa, né, eu pastor? falei assim, principalmente para me mostrar que eu não era quem eu achava que era. Sim. Eu fui massacrado ali. Eu fiz em novembro de 2022, não falava top, era REC.
reto, extremo de caráter. Fiz o 472 em La Sabana, João Pinheiro, e depois Deus nos deu o privilégio de trazer a pista para Patos de Minas. Hoje nós somos mais de 650 homens, né, formados em Patos e região, e vamos ter mais momentos como esse, e só vai fortalecendo, e vidas têm sido transformadas. Demais, pastor, demais. Então você resume o Legendário como um divisor de água. De água. Tá doido, pastor. Eu acho que quando eu desci, eu falava para toda pessoa, até no primeiro dia eu falava, gente, todo homem tem que subir. Todo homem. E assim, é igual você falou, não é por causa de religião. Não, cara, é pra você ver quem que você é. Sabe? Lá você vai entender o que você é. Porém, pastor, tem uma coisa. Eu sempre falo. Quando a pessoa sobe com um propósito de vida, realmente ela vai ter um resultado melhor. Porque tem muita gente, pastor, que eu já reparei, que sobe para saber o que é. Mas, mesmo ela subindo a montanha para saber o que é, naquele momento, talvez ela, quando ela descer, ela não vai mudar, mas um dia ela vai lembrar. Ela nunca vai esquecer o que ela passa lá. Porque eu não acredito, pastor, que ser humano nenhum que sobe uma montanha não vai lembrar do que ela passou lá na montanha, do que Deus proporciona para nós naquela montanha. Eu não acredito. Pode ser o cara mais frio que existe, que tá lá só pra foi por ir. Mas ele vai ser tocado um dia, ele vai lembrar do que ele passou naquela montanha. Nós temos visto isso, né, Leandro? Que isso, pastor? E muito. Então, assim, eu até diminuí demais de falar, porque eu falava demais, pastor, sabe? Eu falava demais e o povo, não, é muito dinheiro. Falei assim, tá bom. Quando as pessoas chegarem em mim e falar, e o Legendário? Eu falei, sobe a montanha, desfruta o caminho, depois você me fala. Agora nós falamos menos e usa mais as roupas. Usa mais as roupas, aí, ó. O Legendário, assim. Não qual que é o seu número ali, Anai? O meu 107852. 107 mil. O meu é 35.772. Meu arrependimento é de não ter feito parte de antes desses Legendários. Pois é, eu também. Eu queria ter ido antes. A Lília, igual o Fábio, o senhor tá vendo? A Lília, olha aí pra você ver, mais uma maravilha, né, que ela fez da minha vida, né? Claro. Ter me inscrevido no Legendário. Grande Helena, e o nosso tempo findou. Olha como passa rápido, né? Demais aqui. Mas antes de encerrar esse podcast, eu quero que você olhe para essa câmera aqui e transmita para sua esposa, para os seus filhos, para sua querida mãezinha, para o seu querido paizinho, o seu sentimento, e logo após nós vamos encerrar nosso podcast. Sim. Com muita alegria no meu coração. Então, é muito forte para mim, né, pastor? Assim, falar dos meus pais, eu quero deixar um abraço muito grande, um abraço e um beijo pro meu pai, para minha mãe, José Rodrigues, Mari Soares. Eu amo vocês de coração, amo. É uma gratidão enorme por Deus ter colocado eu na vida de vocês. E a Lília é uma grande esposa, eu amo você, meu bem, de verdade, e a gente vai amar até depois do fim. E o Ian, mais a Bruna, muito mais. É um amor, é um orgulho que eu tenho desses dois meninos, é muito grande. Amo vocês. É muita emoção, né? Demais, pastor, é demais. É muita emoção falar da minha família. Coração, né? Helena, muito obrigado. Você faça uma oração por nós, por quem está assistindo, que a sua oração possa alcançar muitas pessoas. Amém. E logo na sequência eu já vou fazer o nosso encerramento aqui. Pode orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, meu Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, pela minha família, pelos meus pais. Obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos, obrigado pelo meu sogro, pela minha sogra, que teve a minha esposa. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Lélio, obrigado por essa igreja maravilhosa, obrigado pela vida da pastora Estela, obrigado por tudo, Senhor. Eu te agradeço, eu tenho muita gratidão na minha vida, Senhor, por tudo. Eu te amo, Senhor, obrigado. Eu te entrego esse podcast, eu te entrego, Senhor, essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu nobre Helenay, gratidão por sua vida. Muito obrigado. Quero declarar o meu amor por você, viu? Eu amo muito esse rapaz, vamos sua família. Pastor, eu também.
Conta sempre comigo, que eu conto muito contigo. Eu também. Viu? Você pode E assim, queridos, comigo. nós estamos encerrando o nosso podcast de hoje com uma entrevista maravilhosa com esse homem de Deus, esse legendário, esse paizão, esse esposo, amigo, um filhão, né? Que Deus te abençoe. Nossas programações, todos os domingos, 19 horas, terças e quintas-feiras, às 19h30, na Rua Ouro Preto 715. Às quartas-feiras nós temos uma live no Instagram da Igreja Fé e Milagres Patos de Minas, e também você pode acompanhar o meu Instagram pessoal, @Pastor Lélio Alexandre. Igreja Fé e Milagres, Rua Ouro Preto 715, bairro Santo Antônio, onde uma nova vida espera por você. Deus te abençoe e até a próxima.